Noite, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, 8 horas, estamos aqui de novo para a nossa live. E hoje o assunto é um assunto muito interessante, é um assunto que está em voga, que é os desafios do home office. Meu nome é Márcia Aragão, eu sou especialista em desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional. E hoje são 8 horas, vamos esperar um pouquinho para ver quantas pessoas que vão entrar. Eu estou aqui sem querer, deixei o telefone ligado, tá com barulho. Gente, toda quarta-feira a gente faz essa live falando sobre assuntos de carreira, de profissão, a gente comenta sobre novidades, sobre tendências e sobre as necessidades que a gente tem de se atualizar no dia a dia. Então, deixa eu ver aqui quantas pessoas já entraram para a gente poder começar a conversar. Ótimo, já estamos entrando as pessoas. Obrigada para quem está entrando. Muito boa noite. Então, uma coisa que eu queria pedir é que as perguntas sejam feitas ao final pode ser escrever as perguntas no momento que você quiser, só que eu só vou responder no final, porque senão eu vou perdendo a sequência lógica. E aí eu preparo um material toda semana que eu vou conversando com vocês. Tem telas que são interessantes, se você quiser dar um print, para você conseguir lembrar, dar um print da tela, você lembrar do assunto. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo aqui mesmo no YouTube, ou então manda uma pergunta para mim lá no Instagram, no direct, Márcia Aragão Oficial. Gente, eu adoro a gente poder compartilhar e estar aqui nesse momento. Então, quanto mais perguntas tiver, mais vai ser gostosa a nossa interação e rica a nossa troca de ideias aqui. Então, eu estou vendo que já entraram várias pessoas, então a gente pode começar. Então, o nosso assunto hoje é um assunto muito interessante, o home office, porque isso aí sempre houve uma grande polêmica. Eu me lembro que há muitos anos atrás, tá, existia um estudo dizendo que as pessoas trabalhando em casa, elas se desmotivavam, podiam se tornar depressivas, e isso poderia atrapalhar o desempenho e até a vida pessoal da pessoa. Só que isso hoje em dia estão mudando muitos conceitos. Nós estamos vivendo uma época totalmente diferente e a situação atual dessa crise que nós estamos passando acabou obrigando as pessoas todas a trabalharem em casa. E é interessante que essa mudança de cultura, como muitos estudos estão dizendo, ela veio para ficar. Foram mudadas leis, foram melhoradas as formas de trabalho, tecnologia que as empresas tiveram que adquirir, mas também houveram várias situações que as empresas não estavam esperando. Então, elas estão tendo que se adequar, criar processos novos. Veja, por exemplo, as escolas e as faculdades, né? Elas tiveram que começar a mudar totalmente a forma de atuar, que era totalmente presencial, para uma forma o quê? Online, EAD. E o que está acontecendo? Meu filho, inclusive, está fazendo faculdade e eu vejo isso muito de perto, tá? Os professores, eles não estão preparados para poder dar aulas online, as ferramentas elas ficam travando, os processos não estão bem definidos, as aulas elas estão ficando a maior ou a menor, fica travando. Então, tudo isso vai atrapalhando esse trabalho online. Por que eu estou falando de home office nesse caso? Porque também o home office acontece isso no nosso dia a dia, nós enquanto profissionais. Então, deixa eu colocar aqui para vocês um material que eu preparei para vocês irem acompanhando, tá? Então, espera um minutinho só que eu vou compartilhar aqui com vocês. Pronto, tá? Tá aqui, espero que todos possam ver o nosso material. Então, vamos lá. Eu até achei super legal esse desenho aqui, essa foto, né, desse rapaz com essa bermuda, com essa cueca, samba canção cor-de-rosa. Porque a tendência é essa, você conseguir trabalhar de uma forma relaxada em casa, né? Mas assim, aparentando a parte de cima, né? Aparentando que você está bem vestido, você pode estar de chinelo, de bermuda, mas cuidado, tá, gente? Porque uma hora dessa precisa levantar para pegar um papel, vai mostrar essa cueca cor-de-rosa. Então a gente tem que ter alguns cuidados, que inclusive eu já tinha comentado num vídeo anterior sobre os cuidados que a gente tem que ter quando a gente está online, né? Então, vamos pensar o seguinte: vantagens do home office.
Gente, a gente tem vantagens tanto para o profissional quanto para a empresa. Aqui eu vou focar referente a você enquanto profissional, tá? Então, quais são as vantagens do home office? Qual a vantagem de você trabalhar em casa? Você tem oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Como assim? A partir do momento que você consegue ter uma maior flexibilidade, controle do seu horário, e você está sendo cobrado por novas características que você vai ter que ter, você está tendo um crescimento profissional. Por exemplo, você vai ter que ser organizado, você vai ter que ter uma metodologia de trabalho, você vai ter que ser autogerenciável. Então, a forma que você vai ter que trabalhar vai lhe ajudar a ter esse desenvolvimento profissional, porque você vai ter que começar a procurar como melhorar no seu dia a dia, como ter foco, como fazer a sua gestão do tempo, como melhorar a qualidade de uma reunião, como você conseguir se interagir com a equipe se você for um líder. Então, tudo isso vai lhe proporcionar um crescimento profissional. E pessoal também, sabe por quê? Porque você também, em contrapartida, vai ter que administrar a sua vida pessoal junto com a sua vida profissional. E isso vai requerer de você também que você possa ter mais tempo, ou não, vai depender de você, para a sua vida pessoal, que é uma coisa que a gente vai comentar daqui a pouco, um pouco sobre os limites, tá? Então, a flexibilidade de horários te traz o quê? Uma vantagem de vida, uma qualidade de vida, você vai poder fazer os seus horários, você vai trabalhar, não mais porque você tem que ficar sentadinho aqui, mas porque você vai fazer entregas, você vai precisar simplesmente produzir, você vai precisar ter resultados. Então, é uma nova forma de você encarar o lado profissional. Praticidade, você vai ter que aprender a ser prático, objetivo nas coisas que você vai estar fazendo, porque você não vai ficar mais, sabe aquelas reuniões intermináveis, que a gente conversa, fala sobre o futebol, fala sobre isso, e aquela reunião que era para realmente produzir 15 minutos, 20 minutos, às vezes ela levava uma hora e meia. Então, a partir do momento que você está fazendo isso online, há uma necessidade de você economizar o tempo de todo mundo. Então, a praticidade. E vamos pensar em custos. Você já parou para pensar que você não vai almoçar mais fora, então você não vai ficar pagando o restaurante, que você não vai precisar mais do transporte, então que você vai economizar com a gasolina, economizar com o carro, com as rodas, com a revisão. Então, de uma forma geral, os seus custos também vão diminuir. Custo com roupa. Mulheres, custo com maquiagem. Opa, eu acho que eu não dei a ideia, não. Sabe por quê? Porque a gente tem que se arrumar e maquiar todo dia também. Mas de conseguir, ok? Você conseguir gastar menos com algumas coisas que você usava na rua. Então, isso é muito interessante para poder você pensar em quais vantagens você está tendo do home office. Gente, tá gostando? Tá? Curte, porque para mim é importante, para mim não, né? Para até para gente. Curte lá se está gostando da nossa live, da nossa conversa, da nossa aula, porque isso vai fazer com que eu consiga atingir o maior número de pessoas. Marca lá o lembretezinho para vocês. Por favor, joinha, tá? Aguardo o seu feedback. Conversa comigo, pergunta, faz as suas observações. Para quem não me conhece, quem entrou agora, meu nome é Márcia Aragão, eu sou especialista em desenvolvimento profissional e pessoal. E eu tenho uma metodologia única chamada Fênix, que nesse momento eu acho que ela quer dizer muito, né? Porque é se reconstruir das cinzas, sair uma nova pessoa. Então, hoje em dia, profissionalmente, nós estamos tendo que nos reconstruir, inclusive em relação àquilo que a gente está falando no home office. Estamos tendo que ser profissionais diferenciados para a gente conseguir o quê? Deslanchar profissionalmente, crescer profissionalmente. Quer saber um pouco mais sobre a metodologia Fênix? Me pergunta, me manda uma mensagenzinha que eu pego, entro em contato com você e te explico como é que funciona. Então, gente, vamos aqui para o próximo. Qual o perfil desse profissional para trabalhar em home office? Olha só essa imagem. Tudo arrumadinho. Tudo bem que é de uma menina, gente, tá rosinha aqui. Mas tudo arrumadinho, disciplinado, organizado. Então, qual é o perfil que você precisa ter para trabalhar home office? Tem que ser disciplinado, dedicado e organizado. Porque trabalhando em casa,
Você precisa ter um espaço dedicado para você. Você precisa ter uma forma diferenciada de trabalhar, separar um ambiente. Eu, por exemplo, tá? Eu tenho um escritório dentro de casa, no qual eu preparei, que eu converso com vocês aqui, eu fiz um estúdio onde eu gravo, onde eu produzo, aonde eu faço os meus textos, aonde eu faço os meus vídeos, aonde eu escrevo e também aonde eu atendo online. Então eu tenho um ambiente fechado, tá? A minha família já sabe que eu coloco um papelzinho ali, que eu estou gravando, eu estou atendendo, então a gente vai também trabalhando o nosso ambiente, a família. Às vezes meu gato fica miando aqui na porta, até atrapalha um pouquinho. Agora mesmo ele estava miando, quase que eu trouxe ele aqui para a live. Mas é você saber separar o seu ambiente. Então, esse é um perfil necessário para quem está trabalhando home office. Agora, para pensar o seguinte: qual é o seu perfil? Você é um perfil de pessoa que gosta de relacionamento, que gosta de se comunicar, que é expansivo? Ou você está focado para resultado, você gosta mais de trabalhar sozinho, de se dedicar aqui? Pois é, gente. É extremamente importante você conhecer o seu perfil. Porque você imagina que você é uma pessoa extremamente extrovertida, que você gosta de se relacionar com pessoas, e você está tendo que ficar dentro de casa, trabalhando sozinho, você e o computador. Então, você acha que você vai conseguir ser realizado profissionalmente dessa forma? Ou você precisa entrar em contato com outras pessoas? Então, isso é uma coisa extremamente importante, você conhecer o seu perfil e você aprimorar, melhorar algumas qualidades que você tem para você conseguir se adaptar a essa nova realidade, tá? Então, eu já falei, inclusive, em outros vídeos, em outra live, sobre os perfis comportamentais que a gente tem. Nós temos 4 perfis, sendo que 2 perfis, eles são voltados a relacionamento, a pessoas, e 2 perfis, eles são voltados para resultado, objetivo e meta. Então, para a gente poder se destacar no trabalho em home office, para aquelas pessoas que precisam de muito relacionamento, entrar em contato, existem técnicas para você conseguir ainda manter um contato, mesmo que seja de forma virtual. Deixa eu falar um pouquinho aqui rápido para vocês sobre os perfis, então, que nós temos. Nós temos o perfil, utilizando a metodologia DISC, que é a metodologia que eu utilizo para fazer o teste e fazer uma análise comportamental, onde a gente mostra os pontos fortes e os pontos de melhoria em relação ao que a pessoa tem como objetivo. Então, nós temos 4 perfis. Nós temos o perfil dominante, que é aquele voltado para a palavra é controle, tá? E ele está voltado para objetivos, metas, tá? E tem aquele que é o influente, que é o que busca relacionamentos, que gosta de contato com pessoas, que gosta de expor, que gosta muito mais de comunicar do que controlar. Nós temos o estável. O estável é o que não gosta de mudanças no seu ambiente. Então, você imagina você sendo estável, você estava acostumado a trabalhar num ambiente com dezenas de pessoas e agora você está sozinho. Então, isso é uma mudança grande que pode gerar, sim, um conflito, uma ansiedade, mas que também, pelo fato de ser estável, tá, consegue se adaptar dentro de trabalhar sozinho. Então, são características que nós temos, tá? E o estável, que gosta da estabilidade, ele gosta de cooperar, ele gosta de ouvir. Então, será que essa é a sua característica? E nós temos aquele que é o analítico, ou então o conforme, que ele gosta das coisas em detalhes, em precisão. Então, é aquele que, quando vai preparar uma reunião, tem que estar tudo perfeito, que nem eu aqui, gente, eu sou bem analítica aqui. Tem que estar bonitinha, a apresentação tem que estar pronta, em detalhes, se tiver algum erro, nossa, a gente morre, né? Mas então, qual é o seu perfil? Você é voltado para relacionamento ou você é voltado para resultado? Isso vai afetar, sim, o seu desempenho enquanto home office. Nós temos aqui, eu coloquei algumas informações a mais, se vocês quiserem dar um print na tela, essa informação é super legal para vocês guardarem, tá? Então, quais são as características básicas de cada perfil? Então, o analítico é o estar certo, ele é cauteloso, ele é preciso, específico, minucioso, ele gosta de detalhes. E ele está voltado para metas, para objetivos, tá? Foco nos objetos e tarefas, ele tem necessidade de ter significado.
O dominante também, ele está focado a objetivos e metas. Então, ele é firme, decidido, direto, ele gosta de controle. Agora, a gente está indo para os estáveis e os influentes, que eles são voltados para relacionamento, eles são voltados para a necessidade de conexão. Então, o estável, a palavra-chave é segurança, ele gosta de ficar no ambiente dele, não gosta de mudanças, tá? São conservadores, são bons ouvintes, compreensivos. E os influentes, eles gostam de reconhecimento, eles precisam gerar esse rapport, essa comunicação com as pessoas. São esses conversadores, extrovertidos, emotivos, amigáveis. Então, nós temos esses 4 perfis, sendo que tanto o analítico quanto o estável, eles são mais introspectivos, e o dominante e o influente, eles são mais práticos e extrovertidos. Então, numa análise comportamental, você consegue trabalhar, definir qual é o percentual mais acentuado de uma característica, de um perfil desse na pessoa, e levantar todos os pontos fortes, identificar os pontos de melhoria e as mudanças de comportamento. Isso daqui eu acho muito interessante quando você define o que você quer seguir na sua vida, tá? Na carreira, porque dependendo do que você for seguir, você vai ter que ajustar os seus pontos fortes e melhorar outros pontos. Então, se conhecer é extremamente importante, principalmente nesse momento agora. Vamos agora entrar nos desafios. Primeiro desafio que eu elenquei aqui foi a solidão, trabalhar sozinho. Deixa eu falar para vocês, eu vou contar um pouquinho daqui da minha história até. Eu era acostumada a trabalhar em ambiente corporativo com muitas pessoas. Eu tinha uma equipe de 400 pessoas, Brasília, São Paulo e Rio. Eu sempre estava rodeada de várias pessoas, muitas reuniões presenciais, muita conversa, cafezinho, almoço com as pessoas. Então, quando eu decidi ter uma profissão, transitar para a profissão de mentoria de carreira e abrir a minha empresa, hoje eu sinto falta desse contato, porque eu gostava de estar perto das pessoas. Então, eu tive que me adaptar e mudar determinadas rotinas da minha vida para que eu conseguisse me adequar a essa profissão. Mas isso tudo foi pensado, eu fiz uma análise comportamental, eu sabia quais eram os pontos que eu tinha que melhorar. Por isso que eu estou trazendo isso aqui para vocês. Então, o desafio de trabalhar sozinho, se você é extrovertido e gosta de dividir com outras pessoas, de tomar café com os amigos, de ter o contato físico, tudo isso aqui é um desafio. Que pode sim ter várias técnicas para você superar isso. Converse por chat com seus colegas de trabalho, independente de fazer reuniões online, mantenha esse vínculo. Continua conversando sobre o gato, sobre o cachorro, sobre o futebol, sabe? É claro que você não vai gastar o dia inteiro, mas você pode continuar se comunicando e mantendo essa rede de relacionamento com as pessoas, participar de grupos e comunidades que te permitam ter essa troca. Essa é uma forma de suprir essa solidão. Gente, as perguntas, por favor, vão colocando lá que eu respondo no final. Foco. Um desafio, gente, de quem trabalha em casa é de manter o foco, de ter o cuidado de não perder o foco. Sabe por quê? Você imagina, você tem filho pequeno, a criança está aqui numa reunião, a criança abre a porta, entra e chama, mãe, não sei o quê, não sei o quê. Só de você parar e, de repente, pedir para a criança sair, você já desligou naquele momento daquela informação que você estava. E dependendo do que você estava fazendo, você pode levar até uns 20 minutos, 25 minutos para poder recuperar a linha de raciocínio que você estava tendo. Então, o ambiente familiar, ele pode te ajudar a perder o foco. Então, por isso, é extremamente importante criar regrinhas dentro de casa. Colocar uma plaquinha na porta, escolher um lugar mais reservado, e a família vai se adequando. As atividades domésticas, é interessante quando a gente está em casa, a gente está trabalhando um pouco aqui, aí a gente de repente inventa, sei lá, fazer um bolo, que nem eu adoro cozinhar. Pega, vai fazer um bolo e aí volta aqui para trabalhar. E eu sei que daqui 1 hora eu tenho que voltar lá. Então, você começa a misturar o horário de trabalho com algumas atividades domésticas. A atenção dos filhos, as tarefas pessoais, de lavar roupa, de lavar louça, de arrumar a casa. Homens, eu não sei as atividades de vocês, eu estou falando das atividades de mulher, porque é o que eu estou lembrando aqui. Mas está percebendo que muitas vezes
que a gente fala que uma das vantagens é a produtividade, ela pode ser extremamente inimiga realmente do ambiente familiar se você não for disciplinado, se você não mantiver uma rotina bem detalhada do que você precisa. Isso é um desafio que eu acho assim extremamente importante. Trazendo o trabalho para a cama. Vamos lá. A partir do momento que o seu ambiente casa e trabalho estamos fazendo isso aqui, é a mesma coisa, às vezes definir uma fronteira, um limite, se torna complicado. Ainda mais hoje, com a facilidade de comunicação que a gente tem pelas mídias sociais. É e-mail, é WhatsApp. Então, todas essas formas de se comunicar, você está, de repente, encerrou o seu dia. Você está, quantas vezes eu fiz isso, gente? De estar lá deitada, me preparando para dormir, e aí olhar, ver que tem um WhatsApp, começar a responder e me envolver, e de repente pegar um note, começar a responder as coisas. Então, acaba sendo uma coisa automática. E olha que eu vou te dizer que você é preciso criar esses limites e definir uma carga horária perante a sua equipe, perante a empresa. E se você é autônomo, que nem eu, definir para você mesmo essa carga horária e definir limites. Eu, hoje em dia, eu já separei. A parte da manhã eu faço isso, eu paro para o almoço durante 2 horas, na parte da tarde eu faço isso e encerro às 18 horas. E aí eu deixo para o dia seguinte. Então, são necessários você comunicar isso. Eu não marco mais atendimentos fora do horário que eu defini para eu poder trabalhar. Então, definir limites dentro para você, definir limites para a sua equipe, para a sua empresa. Uma outra coisa, a partir do momento que você mudou, que antes você tinha que estar presencial 8 horas por dia e agora você está trabalhando por entregas, por resultado, isso também é uma forma que você também tem que tomar cuidado até com a agenda que você propôs, o planejamento que você fez. Você pode, de repente, ter errado e começar a varrer, entrar por entre os horários de descanso. Então, toma cuidado com isso. O planejamento é importante mesmo você estando em casa. Não é porque você está trabalhando em casa que o tempo tem que ser 24 horas, tá? Não funciona assim. Pessoas que trabalham em equipes com fusos de horário diferente também definem esses limites. Saiba como trabalhar e avise também as equipes que estão em outros países ou em outros locais que têm fuso horário dos seus horários de trabalho, para que você não seja requisitado. Gente, é extremamente necessário você ter o seu momento de repouso, você dormir tranquilamente, ter uma noite repousante, para que você possa ser produtivo. A partir do momento que as coisas se misturam, a produtividade, ela vai cair em vez de aumentar. Na minha live da semana passada, que eu falei sobre o Mindfulness, eu falei sobre a meditação no trabalho, a necessidade de você relaxar e ter uma boa noite de sono. Relacionamentos. Concordo com vocês que não é fácil você manter os relacionamentos de uma forma virtual, de você manter o seu network. Mas olha, isso pode ser uma oportunidade, inclusive, para o seu crescimento profissional, para você deslanchar na sua carreira. Porque antes, quando você estava trabalhando fisicamente, você acabava estando limitado só àquela rede de poucas pessoas que faziam parte da empresa ou da sua equipe. A partir do momento que agora você precisa deslumbrar, né, desvendar novas formas de fazer relacionamento, gente, o mundo está aí. A tecnologia está aí. Os grupos, a forma de fazer relacionamento, existe que eles estão chamando de meet-ups, ou meet-us, não sei, agora fiquei na dúvida, que é criar grupos de interesse comum para você discutir, você tá, olha, o mundo agora é o limite. Então, mantenha o seu network virtual, grupos e comunidades e reuniões online. Sabe uma coisa que eu estou fazendo muito nos meus grupos de amizade, sem ser grupos profissionais? A gente combina um queijo de vinhos virtual. Dá para acreditar nisso? Fica todo mundo online, com uma tacinha de vinho, queijinho, e a gente conversando amenidades. Então, use a sua imaginação, porque tudo é possível. Você não pode ficar limitada a falar, não, agora eu estou em casa, eu não estou tendo contato com ninguém. É possível sim, tá? Como eu havia falado, saúde, tá? Para você ser produtivo, você tem que manter a sua saúde.
Então, para muitas pessoas, não ter aquela rotina de sair de casa, ir para o trabalho, almoçar na rua, e depois ir para uma academia, e depois voltar para casa, elas passaram o quê? A comer qualquer coisa. Então, não sabem cozinhar, não gostam, não se preparam, vão lá, passam o dia inteiro com biscoito, com café, com suco. Então, começaram a deixar a alimentação de lado. E por não ter essa rotina de sair de casa para poder fazer atividade física, acabaram também se tornando um pouquinho preguiçosas e parando de fazer. É interessante como é que você está vendo que as coisas, às vezes, elas podem ser opostas. Ao mesmo tempo que você fala que é uma vantagem você ter flexibilidade de horário, você está em casa, que aumenta a sua qualidade de vida, se você for um tipo de pessoa que precisa de rotina, de regras, de horários bem definidos, o que acontece? Você parou de ter aquilo, você sem perceber, você vai relaxando. Então, uma dica, super dica para vocês, mantenha as suas rotinas diárias. Quando eu comecei a trabalhar home office, quando eu comecei a trabalhar de casa, o que eu percebi, tá? No início, eu comecei a ficar um pouco relaxada, a usar chinelo dentro de casa, ninguém ia me ver, às vezes eu não tinha atendimento, os dias que eu não tinha o atendimento online, eu não precisava me preocupar em me maquiar, arrumar o cabelo, botar uma roupa bonitinha, eu comecei a relaxar. E aí eu comecei a perceber que isso estava me tirando o prazer, tá, de trabalhar em casa. E o que eu comecei a fazer? Eu me levanto, tá? E eu mantenho a mesma rotina de como se eu fosse sair. Eu me maqueio, eu me perfumo, eu ponho uma roupa de sair, eu ponho um salto alto e eu venho para cá para o escritório, mesmo quando eu não tenho atendimentos online, eu venho preparada. Então eu mantive a minha rotina, tá? Então eu tenho o horário que eu tenho que eu faço a minha academia, mesmo que seja em casa, eu tenho o horário da minha academia, horário das minhas alimentações, continuo mantendo os meus horários de 3 em 3 horas, continuo com as minhas paradas para tomar o café. Gente, eu amo tomar café. Então, eu adorava, quando eu trabalhava em ambiente corporativo, o momento do cafezinho, de levantada, a gente vai lá para o cafezinho, conversa com um, conversa com o outro. Então, esse momento de confraternização era muito saudável e muito gostoso. Naquele momento, inclusive, é um momento de trabalho, você troca ideias profissionais também. É um momento de você mostrar, inclusive, como é que está a progressão do seu trabalho, pegar uma ideia. Então, como é que eu fiz? Eu comecei a colocar isso na minha rotina do meu dia a dia. Eu faço parte de vários grupos de estudo para que eu consiga ter esse contato. Então, foram várias comunidades, vários grupos para poder manter a rotina. Então, se você está se perdendo, se ajusta aí. Ai, gente, esse dói, tá? Medo de perder algo. Esse também é um desafio. Porque é o seguinte, quando você está trabalhando num ambiente corporativo, a todo momento você está sabendo o que está acontecendo. Você se sente incluído. A partir do momento que a gente está trabalhando de home office, aquelas conversas paralelas, elas não têm mais. E ainda mais dentro de uma empresa onde existe um público que está trabalhando presencial e outro público que está trabalhando home office, aquela sensação de que você está excluído, de que você está perdendo algo, ele é muito grande, você começa a se sentir isolado, lembra da solidão? Então, assim, existem algumas formas. Primeira coisa, foque no seu resultado e compartilhe com o grupo o progresso das suas tarefas. Troque ideias, mesmo que seja de forma virtual. Se faça ser visto, se faça ser lembrado. Sabe aquela frasezinha? Quem não é visto não é lembrado? Pois é, funciona mais ou menos desse jeito. Então, esteja presente, faça você estar presente por meio de chats. Não precisa ser reuniões online, não precisa ser uma live com o pessoal. Desafios da produtividade. Vamos lá, de novo, aquela situação que pode ser ambígua. Eu vou aumentar muito mais a minha produtividade porque eu estou num ambiente da minha casa com qualidade, eu não tenho aquele burburinho, eu consigo trabalhar em silêncio. Então, vamos lá. Tem pessoas que conseguem manter esse ambiente, tem outras pessoas que não conseguem. Então, tomar cuidado com essas distrações, que foi aqueles pontos que eu falei para você, até da família, as regras, o cachorro latindo, o carro passando na rua, o filho vindo correr dentro de casa. Então, isso aí pode ser realmente momentos, desafios de você
diminuir a sua produtividade. Agora, por outro lado, quando você está no ambiente corporativo, você também tem as distrações. É o telefone tocando, é a pessoa andando do seu lado, é um conversando alto no telefone. Então, aquelas distrações do ambiente corporativo, você não tem aqui dentro da sua casa. Então, você também toma cuidado para que você não tenha isso. Então, para você ter maior foco e por causa, inclusive, da sua flexibilidade de horário, você conseguir adequar os seus horários que você é mais produtivo. Lembre-se, você está trabalhando por resultado e não mais por estar 8 horas sentado trabalhando. Isso se a tua empresa definiu isso, né? Você tem que definir isso muito claro com o seu líder. É claro que a tendência futura é que todas as empresas trabalhem por resultado, por projeto, e não mais por horas trabalhadas, porque aí você pode fazer a sua gerência, a sua autogestão. Se você não tem essa situação, esclareça isso com o seu líder. Se você é líder, esclareça isso com a sua equipe. Agora, pensa o seguinte, como é que você vai fazer para manter essa sinergia na equipe? Você como líder, isso é um grande desafio, tá? Então, mantenha sempre um link com as pessoas da sua equipe. Tenha um link pessoal, conversas de assuntos diversos, tá? Mantenha a equipe ligada, não só em momentos de reuniões de ponto de controle, mas em outros momentos também, tá? Incentive a colaboração, mesmo que a gente está falando de equipe. Então, nas reuniões, incentive que as outras pessoas participem com soluções também, mesmo que um seja responsável, porque todo trabalho ele é em conjunto. Comemore as conquistas. Lembra quando a gente ia para o happy hour depois que terminava um projeto? Gente, faz uma comemoração online, isso é super 10, dá uma energia, dá uma sorte que você não imagina. Isso daqui. Vamos voltar na análise comportamental, vamos voltar na parte de melhoria dos seus pontos, dos pontos que você precisa de melhoria, conhecer os seus pontos fortes, é o autogerenciamento. Não é fácil, realmente é desafiador você ser o seu próprio gerente. Você vai ter que fazer a sua gestão de tempo, você vai ter que fazer a sua gestão, você vai ter que se preparar para o foco, você vai fazer o seu planejamento para você executar. Então, isso precisa de disciplina, de rotina, de foco, de planejamento e de processo. Então, é extremamente importante você se conhecer e se aperfeiçoar. Quer conhecer mais? Eu tenho um processo chamado Diamante, uma metodologia chamada Diamante, que é um processo de autoconhecimento, tá? E análise comportamental do que você precisa melhorar. Se você quiser saber mais alguma coisa, me manda uma pergunta lá no direct Márcia Aragão Oficial, no Instagram, ou aqui mesmo que eu respondo você, tá? Gente, olha só, lembrem de curtir se estiver gostando, compartilhar para outras pessoas, para que a gente consiga aumentar a quantidade de pessoas que possam ser beneficiadas com essas lives. Tá? São assuntos diversos que eu vou estar trazendo sempre aqui, são novidades, tendências e coisas do dia a dia para você poder trabalhar, para você se desenvolver profissionalmente, ok? Agora você me fala, eu adoraria que você me falasse, o que é que você está achando do home office? E aqui eu deixei uma frase que eu acho extremamente importante. Faça do trabalho remoto uma habilidade para desenvolver e aperfeiçoar. E isso retornará em dobro a satisfação. Então, não faça isso de uma forma jogada. Realmente, utilize esse momento para o crescimento pessoal e seu crescimento profissional. Utilize isso para a sua qualidade da sua vida. Utilize isso para você aumentar a sua produtividade. Olha, eu estou adorando essa fase, porque eu estou tendo a oportunidade de conhecer mais as pessoas do que antes. Sabe por quê? Você fica tão atento na pessoa e entender o que ela está sentindo, que a gente acaba se tornando, tendo uma empatia maior. E é super interessante essa parte da empatia, porque você consegue se conectar melhor com as pessoas. Então, é uma forma de você estar presente com a pessoa, de você conseguir se comunicar. Gente,
Hoje, agora eu vou olhar as perguntas aqui, ver como é que tá, encerrei. Obrigada por vocês estarem me acompanhando. Vocês sabem que eu gosto de estar presente aqui. Então, deixa eu ver. Oi, Mariana, obrigada por estar participando. Pertenço a um perfil influente e estável e tenho dificuldades para me organizar e focar no resultado. Que dicas para esses perfis você tem para poder ter mais disciplina e foco no home office? Olha, essa pergunta, ela é sensacional, ela foi muito pertinente, porque justamente as pessoas que precisam se comunicar muito, elas vão ter que fazer um planejamento. Gente, eu diariamente, tá? Eu me organizo, eu pego um papelzinho, vou anotando tudo que eu tenho que fazer, para que eu saiba o que eu tenho que cumprir durante o dia. E eu vou analisando o tempo que eu vou gastar para cada atividade, eu vou vendo os resultados. Se eu chego no final do dia, eu não terminei tudo que eu estava fazendo, eu analiso o que foi que eu errei, se eu perdi o foco, se alguma coisa me atrapalhou. Então, como eu falei para vocês antes, o ambiente tem que ser propício para o home office. É muito importante que você tenha um lugar organizado, silencioso e que você tenha uma rotina. Mantenha a sua rotina de levantar, de fazer sua atividade física, de sair para o almoço. Não fica comendo aqui na frente, porque não misture a parte profissional com a parte da sua vida pessoal. E eu sei que para pessoas que são extremamente influentes, isso é um desafio maior. Então, utilize mais as anotações, Mariana, e foco nos seus horários, na sua rotina. Gente, muito obrigado. Adorei estar aqui com vocês de novo, tá? E aí eu encontro vocês na próxima semana. Se tiver dica de algum assunto que você quiser dar uma sugestão de algum assunto que vocês queiram, basta vocês falarem comigo. E manda lá no Instagram ou manda aqui mesmo, que vai ser um prazer conversar com vocês. Tchau, beijo e até quarta-feira que vem.